Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Lu, estou aqui com vocês para mais uma live do curso e Colégio Objetivo, com parceria da Unip, Universidade Paulista. E o nosso assunto de hoje é algo que assim, causa medo nos nossos vestibulandos, apreensão, que é a segunda fase da prova da FUVEST. Mais especificamente, o que a gente vai ter já em breve? A prova de língua portuguesa, redação, e nessa prova também cai literatura. Você lembra que você tinha que ter lido 9 livros obrigatoriamente, aquela lista de livros, né, que a FUVEST sempre coloca para a gente no manual do candidato? Você leu os livros? Acho que sim. Você estudou os livros? Também acho que sim. Então, hoje nós vamos aqui conversar para tirar suas últimas dúvidas, dar umas dicas super importantes sobre o que não pode faltar no teu conhecimento a respeito dessas obras de leitura obrigatória. E para isso, eu convido a minha querida amiga, a grande professora Valquíria Costa, que está esperando aqui, já está chegando. Aí, Val, tudo bem contigo? Tudo bem, e você, Lu? Olha, um prazer estar aqui. Oi para o pessoal que está assistindo a live e vamos falar de literatura. Dessa vez, as obras literárias aqui. Vamos lá, vamos falar sobre a FUVEST, as obras que são super importantes, né, Val? Mas antes de Sim. começar a falar das obras, assim, de uma maneira bem determinada, como é que é essa prova de português, essa segunda fase da FUVEST, a prova de língua portuguesa? Redação, a gente já teve uma live, aliás, convido o pessoal, né, que não assistiu a live, que entre aí nas nossas redes sociais e assista a live que a gente fez sobre a redação da FUVEST, uma coisa bem específica. E agora a gente vai falar sobre os livros. Mas, Val, dá uma geral dessa prova. Como é que o aluno é cobrado? Então, bom, em primeiro lugar, nós temos 2 dias de prova, né? O primeiro dia é justamente de língua portuguesa, e nós temos 4 horas de prova, sendo 10 questões de língua portuguesa, envolvendo a interpretação de texto e os livros, né? A literatura. Temos 2 horas, se a gente for pensar, para a redação e 2 horas para as questões, né? A gente poderia pensar. Agora, o que assusta, talvez, já que você falou da redação, é que redação vale 50 pontos. E as 10 questões também 50 pontos. Em geral, a gente tem, assim, 5 questões de interpretação de texto, tá? Análise, e né, dentro dessa interpretação, veja, análise de texto são 50% da prova, tá? E dentro da análise de texto, a gente pode ter questões variadas de gramática, enfim, sobre figuras de linguagem, sobre tudo, né? Dentro da interpretação. Temos, em geral, 4 questões sobre os livros. E aí a gente ouve, às vezes, só 4? Mas eu tive que ler 9 livros, né? E agora só 4 questões? Ah, não estou nem aí, gente. 40% da prova. Não dá para você deixar passar nada desses livros. Cada um deles é importante, né? E as questões são discursivas. Temos uma questão também de gramática especificamente. Ah, então nem vou estudar gramática. Não faça isso, porque, em geral, você vai ter uma questão, por exemplo, vou chutar aqui para falar sobre a função sintática de um elemento lá na oração, e para você saber a função sintática daquele elemento, você tem que saber a análise sintática toda, né? Tem caído, assim, bastante na Unicamp e também está chegando, assim, com muita frequência na FUVEST, formação de palavras, né? Mas o que é que nós temos aí? São questões discursivas. O que eu sempre recomendo é grifem. Vocês vão ler o enunciado. Eu costumo ler o enunciado, que eu não resisto. Antes de ir para o texto, de lá, eu já leio o enunciado. Normalmente, a gente tem item A e item B nesses enunciados, nessas questões, né? Então, a gente lê o enunciado grifando para pegar todos os comandos que a gente tem ali. Porque, às vezes, no item A, eu tenho várias perguntinhas. No item B, mais outras várias perguntinhas. Então, eu tenho que prestar atenção ao que eles estão pedindo, ler muito bem o enunciado,
uma boa parte da sua questão respondida, tá? Porque eu vou ver se eles estão pedindo para analisar, para comparar, para transcrever, né, para levar em consideração determinado aspecto, né? Então, o grifar para apreender o que eles estão pedindo é super importante. E como responder? Eu devo repetir o enunciado na resposta? Não, não precisa. Na verdade, isso é até um pouco pequeno da sua parte. Poxa, não soube responder sem repetir o enunciado, né? O melhor seria, te fizeram uma pergunta, responda e fundamente. Você vai fundamentar aquilo que você disse com elementos do texto, às vezes com conhecimento extra texto, né, que é alguma coisa que esteja sendo cobrada fora do que tem no texto, mas você não pode responder em forma de item, né, porque você vai ter que elaborar a sua resposta, como se fosse uma mini redação, nesse esquema que eu estou te dizendo. Responda e fundamente. Nunca saia correndo de uma questão para ir para outra, no sentido de, acabei, e vou... Não. Se você acha que respondeu tudo, você volta para o enunciado e vê se você respondeu todas aqueles comandos que eu falei para você grifar. Se você não deixou nada para trás. E aí, tenho certeza de que vocês vão se dar bem nisso. A resposta ela tem que ser uma unidade frasal completa, né? Então vamos supor que ele pergunta, uma coisa bem boba que não vai cair. Vamos supor que eles perguntem assim, quem escreveu Quincas Borba? Ele não jogar direto assim, Machado de Assis não pode, não é? Ele tem que fazer a resposta tem que ser uma unidade frasal, certo? Sim, você pensa nisso, né? É como um pequeno texto, aí você vai ter aquela estrutura do sujeito, o verbo e os complementos, realmente mostrando que você tem capacidade de entender e redigir. Perfeito, perfeito. Agora me diz uma coisa, Val, as questões de literatura, elas vão envolver só os livros de leitura obrigatória, ou pode cair alguma coisa sobre o movimento literário a que pertence o livro, ou ainda, pode cair alguma questão de um movimento literário que não está na lista de leitura obrigatória? Então, como a gente vai ler um livro, né, que nem, é impossível a gente desvincular um Quincas Borba do realismo. Então, você tem sim que ter conhecimento sobre o movimento literário. No caso de um movimento literário que não esteja, né, por exemplo, em algum dos livros, né, exigidos pela leitura aí obrigatória, né, eles podem usar aquele movimento para você comparar com características do movimento literário ao qual pertence aquele determinado livro, o Quincas Borba, por exemplo, como eu citei. Então, eles podem, sim, fazer perguntas sobre o movimento literário. Eu tenho certeza de que quem vai para a segunda fase da FUVEST, né, já é um aluno mais refinado, mais cuidadoso, né? E que não tem esse pensamento, então eu não vou estudar os períodos literários, né? É bom que você saiba de tudo, né? Isso é verdade. E se a gente pensar, já que você falou do Quincas Borba, eu acho que tem uma das obras, não é, de leitura obrigatória, uma obra razoavelmente grande, né? Ela está por aqui. Tá aqui, ó. Né? Vamos pegar aqui na minha biblioteca, que é o Gregório de Matos, né? Aqui a gente tem, acho que são cerca de 200 poemas do Gregório de Matos. Claro que eles não vão fazer uma questão a respeito de um poema que você tenha que lembrar de memória. Eles vão colocar o poema lá para você. Você acha, Val, que eles podem pedir, por exemplo, uma característica ou duas, né? Porque eles normalmente não pedem uma só, normalmente são duas. Do movimento barroco a partir de um texto do Gregório de Matos? Sem dúvida, né? E como você falou mesmo, né, Lu? É impossível você não vai decorar todos os poemas, ainda que você tenha lido e tenha entendido o poema. Poxa, na hora da prova, às vezes você não vai se lembrar de alguns detalhes, não. Então, o que vai acontecer é que, sim, eles podem perguntar, e não é nada difícil que isso aconteça, né, sobre características do barroco, e aí o conselho é o seguinte:
leia o poema e interprete. Você vai estar diante de um texto, vai ler e interpretar. Se você souber sobre o movimento literário, sobre as características do Gregório, né, que ele tinha poemas satíricos, poemas sacros, poemas filosóficos, você já vai se situando nas características do autor e do movimento, lendo numa leitura assim, ó, grifada, né, cuidadosa, eu acho que você também vai conseguir responder. Mas sim, é importante saber sobre o barroco. E principalmente do barroco, que você tem o jogo de oposições, que é um clássico, né, da poesia barroca, e o Gregório de Matos trabalha isso com muita frequência, né? Exatamente. Ô, Val, tem uma lenda, né, que diz assim, os livros que caíram na primeira fase não caem na segunda. Isso tem fundamento? Gente, a FUVEST nunca é óbvia. A gente pode pensar, já caiu, então não vai cair na segunda. Não tem nada a ver. Os livros que já caíram podem entrar, né, nessa segunda fase, podem entrar, inclusive, comparando com os que não entraram, né, nessa primeira fase. Nós não tivemos Alguma Poesia do Drummond, né, nós não tivemos o Romanceiro da Inconfidência, não tivemos o Campo Geral, né, e Terra Sonâmbula a gente teve, assim, bem pouquinho, mas apareceu. Agora, todos eles podem aparecer, né? Inclusive o Mensagem, o Gregório, que também apareceu. Fernando Pessoa, né? Fernando Sim. Pessoa é o texto do Mensagem, é muito como a gente fala, os alunos falariam assim, eu não conheço a história de Portugal, como é que eu vou interpretar o Mensagem? É necessário conhecer a história de Portugal, ou é necessário conhecer alguns símbolos que a gente tem na literatura portuguesa e que acabam refletindo no Brasil? Lu, eu acho que para entender o Mensagem, você precisa saber um pouco de tudo. Dos símbolos, da história, né? E assim, você leu, apareceu lá um nome de alguém, vai atrás, né, procura. Hoje a gente tem a facilidade, né, de ter a internet. Puxa, esse nome, quem é? Vai atrás, né? Nuno Álvares, por exemplo, né? Nuno Álvares, que apareceu lá que apareceu na primeira fase. Poxa, se você colocar o nome dele na internet, já vem quem foi o cara. Então, o que você não pode é fazer uma leitura superficial. A FUVEST colocou ali vários livros de poesia. Você tem os poemas escolhidos do Gregório de Matos, o Mensagem, você tem o Alguma Poesia, você tem o Romanceiro da Inconfidência. E o vestibular tem buscado os leitores, porque o profissional deste século é um profissional que tem que ler. As mudanças estão sendo muito rápidas, então não adianta se você quiser ser um profissional, sabe, assim, bem conceituado, atualizado, você vai ter que ler, né? Mas tem tudo no computador, não adianta ter no computador se você não sabe procurar o que você quer, né? Então, eles estão buscando os leitores, e para ler poema não é qualquer um. O leitor de poema não é aquele que lê do começo ao fim o poema e, opa, próxima página, como quem vira para um capítulo seguinte de um romance, por exemplo, né? A poesia tem que ser lida com cuidado, o que você não sabe vai atrás, seja um fato histórico, seja um nome, seja uma palavra que você desconheça, porque às vezes você chuta, você acha que é uma coisa e quando você vai procurar o significado é outra. Então, aí você vai buscando o som, as rimas, o ritmo. Depois você acaba de ler e vai falar, nossa, esse cara é bom mesmo, hein? Mas naquela leitura rapidinha não dá. Então, é por isso que eu digo, se você vai ler poesia, eu acho que tem que ir atrás da história, porque o Mensagem é um livro, embora poético, é uma visão poética da história, ele é ligado à história. Assim como o romanceiro. Eu acredito que no Mensagem o ícone mais representativo que a gente tem ali é o Dom Sebastião, a figura do Dom Sebastião, que os vestibulandos normalmente têm acesso à ideia de quem é Dom Sebastião, né? Porque o mito sebastianista, ele também invade o Brasil. A gente pode pensar, por exemplo, no Antônio Conselheiro, né? Que você tem lá no Sertão.
da Sim. Cunha, isso, que era sebastianista, né? Então, acho que dá para algumas coisas, mesmo sem saber muito a história, dá. Eu acho que a FUVEST vai mais por esses elementos que são mais conhecidos do vestibulando brasileiro, né? Eles não Eu espero que sim, né? Eu espero que sim, né? Para facilitar um pouco a vida desse pessoal. Agora, independente disso, quando você começa a ler assim, e como quem faz uma pesquisa e procurando, Mensagem é um livro apaixonante. É um livro, assim, as coisas. Não tem uma palavra ali que não tenha sido pensada, né? E tal. A poesia para ser saboreada, na verdade é isso. Mas, como o objetivo aqui é o vestibular, então eu acredito, eu espero que eles partam para personagens assim mais conhecidas, né, do povo brasileiro, e não só. Só um minutinho, deixa eu só concluir. Não só personagens, mas situações, né, que são conhecidas de todo mundo, que Portugal teve um império que estava estagnado, né, naquele início do século XX, então eu tenho uma mensagem nisso, como é que é? Vamos, né, a gente vai se mexer ou não vai? Eu suponho que eles peguem por esse lado. Você falou dos livros poéticos, né? Você falou que são em versos, né? O Gregório de Matos, ou alguma poesia, o romanceiro, que a gente já vai falar sobre o romanceiro mais detalhadamente, que você é especialista em romanceiro. Você falou do Mensagem, mas existem alguns livros ali na lista que têm linguagem poética, mas são em prosa, né? Então, Lu, olha, a gente sempre pensa que é possível que a FUVEST compare os livros, né? Pode ser que eles não comparem, né? Pode ser que eles façam uma questão específica e tem A e B sobre o mesmo livro, tá? Mas a gente sempre tem que pensar assim, no lado estético dos livros. Quando eu estou lendo um livro, eu tenho que pensar no tipo, né, da escrita, no estilo do escritor, né? Isso pode ser comparado entre as obras? Pode, né? Então, você estava falando de obras com linguagem poética. Prosa poética a gente tem no Campo Geral, prosa poética a gente tem no Terra Sonâmbula, né? Um estilo um pouco mais floreado de escrita lá no Nove Noites, no narrador Manuel Perna. Então, a gente tem, sim, a poesia, ela pode estar dentro da prosa também, né? E outra coisa, não é porque a gente tem, eu tenho 4 livros de poesia, então eles vão fazer comparações entre os livros de poesia. Isso não é verdade. Eu posso, por exemplo, comparar o Drummond com Terra Sonâmbula, por exemplo, né? No caso, eu estou falando da FUVEST não ser óbvia, né? Porque a gente logo pensa, eles vão comparar o Campo Geral do Guimarães Rosa com o Terra Sonâmbula do Miacouto, porque declaradamente o Miacouto já se falou um admirador, né, do Guimarães. Eles têm um estilo de escrita, né, meio parecido, né? É a prosa poética, a gente tem neologismos, né? É uma linguagem popular, né? Tanto aqui de Minas, no Campo Geral, como lá de Moçambique, né? No Miacouto, mas a FUVEST não é óbvia, e eu posso, de repente, comparar aquele poema do Drummond que fala que a família mineira está dormindo ao sol, com o Terra Sonâmbula, em que o povo dormia enquanto a estrada andava. Não é verdade? Então, o povo mineiro, lá, né, ou talvez uma extensão do próprio povo brasileiro, está dormindo enquanto as coisas estão acontecendo. Né? Repare que naquele poema do Alguma Poesia, da Lanterna Mágica, quando ele fala de Itabira, ele fala de ingleses passando pela rua em Itabira, mas o povo de Itabira está vivendo naquela vida besta, né, da cidadezinha qualquer. E o que é que nós temos lá? A exploração do minério de ferro, nós temos uma empresa inglesa ali explorando tudo, mas nada daquilo se revertia em benefício para a própria cidade de Itabira, para o povo de Itabira, né, que vivia como quem está dormindo enquanto as coisas andam. Então, é claro, a gente pode fazer uma comparação como essa? Pode,
Claro que pode. Agora, já que você falou em Minas, vamos falar dos mineiros? Vamos falar dos livros que tratam, de alguma maneira, de Minas. Então, por exemplo, Quincas Borba, né? O Rubião, ele é de Barbacena. Né? É Ele vem do verdade. Rio de Janeiro, e aí ele volta para Barbacena, né? Então, Minas está ali no Quincas Borba. Minas também, obviamente, está no Alguma Poesia do Drummond, certo? Minas está no Romanceiro da Inconfidência. E aí a gente chega nesses 3 livros, e como é que a gente tem Minas Gerais, por exemplo, são, digamos assim, são 3 livros que mostram 3 momentos diferentes de Minas Gerais, não é? Então você tem o Romanceiro num tempo, Quincas Borba em outro, e Alguma Poesia em outro tempo de Minas. O Romanceiro da Inconfidência. Que Minas Gerais é a Minas do Romanceiro? Então, no Romanceiro a gente vai ter Minas desde o início, né? Desde a descoberta do ouro, né? E aí o desenvolvimento astronômico daquela região, né? Depois da descoberta do ouro, e muita gente, né? Tanto vindo de Portugal para cá, como também a vinda de muitos escravos, né? A mineração se desenvolvendo ali, e ao mesmo tempo em que se desenvolve a mineração, você vai ter a cobiça, né, o lado da sonegação de impostos, né, pessoas que, no caso do romanceiro, a gente vai ter lá o romance que fala sobre os delatores, né, sobre a testemunha falsa, pessoas que se viram na obrigação de fazer o que todo mundo faria para se dar bem, né? Em vez de agir de um modo mais moral, no sentido de, não vou denunciar alguém, não vou falar nenhuma mentira. Ah, mas se eu estiver tirando o meu da reta, está tudo certo, né? Então, nós temos já no Romanceiro da Inconfidência essa questão social, tanto da sonegação de impostos, da cobiça, né, e do egoísmo das pessoas. Nós vamos encontrar isso no Quincas Borba, porque o Quincas Borba vai sair de Barbacena, vai para o Rio de Janeiro, para um antro, onde tem um monte de gente que não se importa com o que vai fazer, né, com o que vai causar ao outro, desde que leve vantagem naquilo. Isso parece uma constante, né, na sociedade brasileira, desde também lá do... a gente pode falar do Gregório de Matos, Bahia, mas também ele vai falar da corrupção, ele vai falar das pessoas que se envolvem, assim, não, eu prefiro ficar do lado de todo mundo que faz coisa errada do que ficar sozinho e me dar mal fazendo coisas certas, né? Isso também aparece lá no Gregório de Matos. Essa questão social do Brasil é importante. Tem, inclusive, um poema do Gregório de Matos, Val, que ele começa assim: neste mundo é mais rico que mais rapa, não é? Mais rico que mais rouba. E aí, se a gente pensar nas obras da lista, eu acho que esse, entre aspas, lema, não é? A gente encontra praticamente em todos os livros aí, né? Nesse sentido, você falou da ganância, do interesse, a falta de lucro para conseguir alguma coisa. E tem mais um detalhe, viu? Essa questão de Minas, né? A gente pode ter uma intertextualidade até com o caso de Brumadinho, por exemplo, porque o Tejuco é um povoado de Brumadinho. E o Brumadinho é uma consequência daquela mineração desenfreada que começou lá com aqueles ingleses que a gente vê no Drummond, né? E depois formaram a Companhia Vale do Rio Doce, né? Então, isso tanto desde o início da mineração, Minas sempre sendo explorado, isso não se reverte para o povo brasileiro, nós sempre nas mãos dos estrangeiros, né? Sejam os portugueses ou os ingleses, no caso do Drummond, também os ingleses aparecem, né, explorando aqui no Gregório de Matos, e aí a Companhia Vale, já no governo Vargas, o governo brasileiro receberia também, mas ele fez uma associação com uma outra companhia inglesa e uma companhia norte-americana. Então, o Brasil não consegue mesmo, parece, caminhar pelas próprias pernas, né, cuidar das suas riquezas, está sempre na mão dos estrangeiros. Isso é um fato mesmo. Agora, Val,
Vamos pegar para a nossa live aí, a gente já tem mais uns 10 minutinhos de live, vamos falar um pouquinho sobre angústia. Ai, dá para juntar, olha, já que estávamos falando do Drummond, gente, o que é aquele Luiz da Silva senão um gauche, né? Ele é o cara inadaptado. E no mesmo período, né, a gente pode falar que é desse governo Vargas, né, e tal, um homem desestruturado. A gente tem aí o reflexo dessa época. Podemos, então, comparar, né, esse gauche, esse mal-estar do Drummond também com o Luiz da Silva. E tem mais, hein? Porque a gente pode pensar muitas obras aí sob o ponto de vista da trajetória. Porque o Luiz da Silva, por exemplo, né, quando ele sai lá do sertão para ir para a cidade, tem uma cena, Lu, ela foi muito marcante para mim. Eu acho que a maioria das pessoas não nota isso. Mas quando ele está saindo da cidade com um chapéu, é como se a imagem dele ficasse congelada, como se ele tivesse sido fotografado. Ele ia para algum lugar onde ele se encontrasse, onde ele se situasse, mas dá a impressão que ele ficou preso ao caminho. Ele não está bem nem no sertão, ele não se sentia à vontade ali, tanto que ele precisou partir, e na cidade ele também não se encontra, ele é o gauche. Tem, inclusive, uma coisa interessante, que é o fato desse mal-estar dele na cidade, Luiz da Silva, que a camisa dele, ela sempre sai da calça quando ele levanta o braço. Então, é aquela pessoa que tem que estar sempre se segurando, porque senão a camisa vai sair da calça, né? Então, esse ser gauche, inadaptado, está muito evidente aí. E a gente pode pensar num Drummond também entre Itabira e Rio de Janeiro, né? Ele está no Rio, ele é um homem que gosta da metrópole, né, vamos dizer, mas Itabira está no coração e como dói, não é verdade? Então, nós temos um Drummond entre Minas e o Rio de Janeiro, né? E assim como a gente tem aquele parafuso, né, que não fixa, né, do Luiz da Silva, porque ele está na cidade, aí ele ouve o tocar do sino na praça, dali a pouco o relógio, né, tocando na praça, ele já se lembra do sino lá na igreja, no sertão, e ele fica girando entre o sertão e a cidade. Também temos isso. Agora, sobre a trajetória, a gente ainda tem muita coisa para falar, tem muita trajetória aí. Aliás, você lembrou do Drummond, e no poema de Sete Faces, né, o Drummond fala, né, tem poucos e raros amigos, né, o poeta, o homem por trás do bigode, né, e o Luiz da Silva é esse cara, né, que tem poucos e raros amigos, né, se é que ele tem algum amigo, e aí você pensa no Rubião, que também não tem amigos, você pensa no Bill Quen, que também não tem amigos, né, pelo menos parece que as amizades superficiais que a gente tem ali, né. É verdade, né? Essa questão é importante também, do poucos e raros amigos, a questão da trajetória, né, do estarem a caminho. Você falou bem aí o jornalista, além do Bill Quen, né, que estava em trânsito, né, ele veio para o Brasil e tal, a gente ainda tem o próprio jornalista investigador que foi lá para a Carolina, foi para os Estados Unidos, ele está numa trajetória de descoberta da verdade lá, né, ou de investigação da verdade, mas também está num encontro consigo mesmo, com a sua infância, né? Aí a gente já lembra, por exemplo, da Sonâmbula, né, em que eles estão numa estrada, eles também estão em trânsito, né? A gente fala da trajetória do Miguelin, o Miguelin que tem uma trajetória de amadurecimento e, no fim, a trajetória mesmo para a vida adulta, né? Então, a gente pode pegar aí essas obras sobre tantos aspectos, né? Aliás, Lu, você me desculpa, deixa eu lembrar eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu falar. O ponto de vista religioso, ou vamos dizer, sobrenatural do mensagem, né? Que Deus sonha, como é que é? Deus quer, não é isso? O homem sonha e... O homem sonha, né? Deus quer, né? Isso, exatamente. Quer dizer, tudo está sob o comando divino. No romanceiro, nós não temos Deus, propriamente, mas tudo está sob o comando de um jogo sobrenatural.
né, um jogo de cartas, praticamente, né, em que algumas caem do lado da sorte, da glória, outras do azar, da desgraça, né, e a gente tem o Quincas Borba. No caso do Quincas Borba, ao contrário de que alguma coisa está no comando, nós estamos sós, desamparados, né? Tanto que no fim do livro, quando morre o cachorro, Quincas Borba, aí o narrador diz, olha, se você quiser chorar, você chora, se você quiser rir, você ria, porque o céu está muito longe para ver se está rindo ou chorando, ou seja, olha, o céu não vai interferir na nossa vida, nem para nos ajudar, nem para nos julgar, né? Aí a gente tem um outro lado disso. Desculpa, falei demais, pode falar. Não, imagina, tá ótimo. Esse é bem o perfil do Machado de Assis, né? Essa coisa bem, esse ceticismo do Machado, né? Aliás, hoje de manhã eu estava dando aula com o pessoal e houve uma pergunta sobre o Angústia e tal, eu estava comentando com eles que o pessimismo, né, ele é reinante no Machado de Assis. O Graciliano Ramos segue mais ou menos esse pessimismo, mas o Graciliano Ramos é um pouco mais otimista que o Machado de Assis, né? Eu acho que parece que vai ser uma contradição que eu vou dizer, mas acho que o pessimismo do Graciliano é um pouco mais esperançoso, né? Nós estamos ferrados agora, mas quem sabe no futuro as coisas podem se alterar, que é o que a gente vê, por exemplo, no Vidas Secas. No Angústia, quando o Luiz da Silva ele mata o Julião Tavares, eu acho que ele tem essa perspectiva, né, de que tudo vai melhorar, mas tudo acaba piorando, na verdade, né? Então, assim, essa falta de fé mesmo, ou de crença, né, ou de credibilidade em que as coisas podem melhorar de verdade, eu acho que aparece praticamente na lista toda, né, dos livros da FUVEST. O que você acha, Val? Eu acho também que existe, sim, esse pessimismo, né? Aliás, já que você falou de novo do Angústia e a gente estava falando do Quincas Borba, a gente podia pegar também a loucura, né? Que no caso do Quincas Borba, a gente pode pensar que a loucura, de alguma maneira, ela salva o Rubião do sofrimento. Porque em vez dele entrar na realidade de que ele perdeu tudo, de que ele não tinha Sofia, de que ele não tinha amigos, ele acredita que ele é o imperador, que a Sofia é a imperatriz, né? E ele morre assim, né? Acreditando numa ilusão. A realidade era outra, mas a loucura salva o Rubião. No caso do Angústia, a gente sabe que o Luiz da Silva é uma mente perturbada desde o início do livro, que é o fim, na verdade, né? Que a gente sabe que é essa obra circular, mas a loucura dele, esse mal-estar, essa sensação de inferioridade, essa coisa gauche, isso é o que o tortura, né? Sob o ponto de vista da loucura, a gente tem essa diferença. Fora a loucura do Bill Quane, né? É verdade. Fora a loucura do Bill Quane. Olha, tá vendo quanta coisa, não? Que a gente... Ai, meu Deus, é uma delícia a gente ficar aí viajando. Eu sei que vocês têm vestibular pela frente, né? Mas literatura e ficar viajando e vendo relações entre as obras e tal, isso seria muito legal, talvez, se vocês não estivessem sob pressão, querendo saber o que é que a FUVEST vai perguntar, né? Mas quem está ouvindo a gente está achando que nós somos loucas. O Fernando Pessoa, no Mensagem, coloca, né? Okay? Sem a loucura que é o homem. Cadáver adiado que procria, né? Então, o cadáver adiado que procria e que é como a família mineira que está a dormir ao sol, porque não faz nada. A gente tem que ter uma dose aí de loucura para a vida ser... Para ela ter um gancho, assim, né? A gente ter experiências diferentes. Val, acho que a gente falou de todos, né? A gente falou do Gregório de Matos, falamos do Quincas Borba, falamos do Alguma Poesia, falamos do Angústia, Mensagem, Terra Sonâmbula, Campo Geral, Romanceiro e o Nove Noites, né? Vou te fazer vamos pegar aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Em vários desses livros, a gente percebe a polifonia do Bakhtin, né? E você acha que a FUVEST pode ir nessa linha da polifonia bakhtiniana?
Ah, eu acho, inclusive, porque ela é bem marcada pelo estilo da escrita, né? No caso do romanceiro, a gente tem a Cecília Meirelles, no mesmo poema, usando tipos de letra diferente, né? Ou letras diferentes. No caso, por exemplo, às vezes eu tenho lá o narrador do poema e, de repente, uma estrofe deslocada para a direita, entre parênteses, em itálico, que seria o pensamento, por exemplo, da personagem, né? Temos isso também no caso do Nove Noites, que a gente já citou aqui, né? Temos a carta, na verdade, do Manuel Perna, e a narração do próprio jornalista, né? Investigador e tal, que também é marcado por tipo de letra diferente, né? Mas, no caso do romanceiro, a gente tem a voz do cigano, né, que prevê o que vai acontecer com o Tiradentes, a gente tem a voz das pilatas, que falam do Tiradentes, então, nós temos várias vozes, né, a polifonia é muito presente, como também em tantas outras obras que a gente vai encontrar, né, no caso do Terra Sonâmbula, aí a gente tem o Kinzu, a gente tem contando a história em primeira pessoa, nós temos o narrador em terceira pessoa, então eu acho que a polifonia é uma possibilidade. Você acha, Val, você arriscaria um palpite numa questão interdisciplinar com o Romanceiro da Inconfidência? Não vou arriscar. Então, bom, interdisciplinar, a gente pode pensar na biologia, né, na questão do tétano, que matou o dito, por exemplo, né? Interdisciplinar, a gente pode ter a questão histórica mesmo, né? Tanto da mineração, né, no Romanceiro, ou lá no Drummond, mas a gente pode pensar na questão histórica também no Quincas Borba, que já é uma outra fase, é fim da República, né? E que aparece bem no livro, né? Aquelas brigas políticas, né? Eu acho que dá um bem bolado aí entre história e esses livros, também geografia, por causa não só da localização do romanceiro, todas as descrições que ela faz do lugar, né? A questão, talvez, né, da libertação lá de Moçambique, isso pode acontecer. Na verdade, dá para ter questões, eu acredito, né, interdisciplinares, isso sem que a gente não vai falar de intertextualidade, né, Val? Mas dá para a gente ter questões interdisciplinares, eu acho que praticamente em todas as obras aqui. Né? Tem sempre um ponto. Então, por exemplo, o Romanceiro, a conjuração, assim, bem básico, né? O Romanceiro, a Conjuração Mineira, o Nove Noites tem o ataque terroristas às Torres Gêmeas, né? Que ele cita ali, né? O Gregório de Matos, ele fala de coisas bem típicas ali do século XVI, historicamente, que realmente ocorreram. Eu acho que interdisciplinaridade tem bastante, né? Com história, principalmente. Também tem com biologia, que você lembrou bem do tétano que mata o menino dito. Mas a intertextualidade, eu falei que não ia falar, não, mas eu vou falar, porque vai que eu não falo e cai na prova. Intertextualidade. Val, e aí? Gente, Drummond não, Machado tem uma porção de referências, né, com Shakespeare, até quando ele fala do caso do Cristiano, que gostava de exibir, né, a Sofia e tal, ele cita o nome de um rei que costumava fazer isso, e que mostrou todo orgulhoso a esposa para um amigo, e o amigo matou o rei e ficou com a esposa dele, né? Mas isso não está escrito no Quincas Borba, né? Ele simplesmente diz que o Cristiano era um fulano. Aí eu falo, quem é esse fulano? Aí você vai atrás e você vê que tem uma intertextualidade aí, né? Uhum. Na verdade, o problema da intertextualidade é que se o candidato não souber o texto base, ele não consegue perceber a intertextualidade, né? Isso é verdade. Por isso que tem que ter uma leitura cuidadosa. Então, se ele leu e ele foi procurar aquilo que ele não entendeu ali, não passou por cima, então, na hora da prova, ele vai saber responder. Tá bom. Ô, Val, quer chutar que livro que vai cair no domingão aí na prova? Sim, eu acho que alguma poesia, com certeza. Será? Alguma poesia. Que mais? Vai. São 4 questões, provavelmente.
Isso se não cair uma questão de análise de texto com um livrinho da FUVEST, né? Um livro, mas são 4 questões que podem ter mais de um livro, né? Como a gente está fazendo essas comparações aqui agora. Olha, eu vou chutar, então, alguma poesia, o Romanceiro da Inconfidência, e vou falar também no Guimarães Rosa. Ok, tá bom. Então eu chuto os outros 6, deixo todo mundo doido. Ai, bom. Mais alguma mensagem para os nossos queridos internautas, vestibulandos, o pessoal que está aí fora de São Paulo? Boa tarde para todo mundo, boa noite, bom dia para todo mundo, dependendo do horário que você está assistindo a essa live. Aliás, eu queria lembrar o pessoal que a live fica gravada, ela fica nos canais do Objetivo, né? Tanto onde você está assistindo, ou no Facebook, ou no YouTube, né? Nas redes oficiais do Objetivo. Então, são todas as lives lá gravadas para você poder assistir quando quiser, tá bom? Então, assim, Val, para terminar, o que você queria falar aí para os nossos ouvintes, espectadores, sei lá? Olha, assim, desejar a vocês muito boa sorte, né? Que caia aquilo que vocês sabem, né? Vão tranquilos, né? Vocês se prepararam porque se você chegou até a segunda fase, tanta gente queria estar aqui e não conseguiu, já foi barrado na primeira fase, né? Então vai tranquilo, porque você não tem que ter medo dos outros, você tem que ter medo de você mesmo lá na hora, às vezes um nervosismo, então não, a tranquilidade só vai te ajudar e bola para frente, tenho certeza de que vocês vão conseguir. Olha, Val, só para te falar, a gente tem o Marcos aqui, ele também está chutando, alguma poesia, Campo Geral, Romanceiro, Terra Sonâmbula e ele acrescentou 9 noites, né? Eu também acho, 9 noites tem grande chance de aparecer, sim. Pode ser, sabe? São obras todas, elas são tão ricas, né? Que dá para cair na primeira, na segunda, dá para comparar com outras obras, dá para fazer perguntas só sobre elas, né? Então, dá para fazer um Enem. Dá para fazer um Enem só com as obras. É verdade, é verdade. Então tá bom, Val, minha querida, ó, beijo para você, tá bom? Sempre muito. Ao contrário, eu virei ao contrário. Um beijo para você, muito obrigada. Beijo, muito eu bom que agradeço. Tá bom, querida? Beijo, pessoal. Continue acompanhando aí as lives do curso Colégio Objetivo, em parceria com a Universidade Paulista, tá bom? Espero que a gente tenha te ajudado em alguma coisa. Indique para os amigos, tá? Vamos continuar aí na batalha do vestibular. Val, beijo de novo. Obrigada, meu amor. Beijo, gente. Muito obrigada. Foi um grande prazer. Tchau, pessoal.